Hoje, o canal Toninho Nunes Terranet, plataforma YouTube, está recebendo José Antônio Barbosa, conhecido por todos como Zuzu, professor Zuzu. E nós queremos, Zuzu, primeiramente, te agradecer pela presença, por nos ter prestigiado. E queremos saber um breve relato, esse breve você pode ficar à vontade, nós temos tempo. Conte um pouco a história de Zuzu até chegar em Janaúba, depois nós vamos entrar em Janaúba. Eu sou um feliciano de nascimento, já que eu nasci em Joaquim Felício, e sou um gurutubano por adoção. Vivi na fazenda, meus pais eram fazendeiros, até os 10 anos de idade, quando a minha mãe faleceu. A escola nessa região e no povoado onde a gente morava, só tinha até o 3º ano primário. Quando a minha mãe morre, ela tinha feito um pedido ao meu avô que me colocasse para estudar. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, ingressei no Colégio Cruzeiro do Sul, repeti o 3º ano porque eu não consegui fazer o 4º, né? Fiz uma prova e fui reprovado. Aí fiz o 3º ano novamente, depois o 4º ano, naquele tempo a 4ª série primária, né? No Colégio Cruzeiro do Sul, lá no Rio de Janeiro. De lá minha avó me tirou e me colocou em Diamantina, onde eu estudei 5 anos. Né? Fiz o curso de admissão e o 1º grau, até a 4ª série ginasial. De lá ela me voltou para o Rio de Janeiro, né, onde eu fiz o 2º grau no Colégio Batista, né, na Tijuca. Né. E por lá eu fiquei mais algum tempo, comecei a trabalhar, né, e voltei quando os militares estavam no poder. Né. Joel, um amigo nosso de família de Buanópolis, falou que eu corria o risco de ser preso. Então eu vim embora para a fazenda, fiquei na fazenda um tempo. Né? Joaquim Felício se emancipou, se tornou cidade. Eram poucas as pessoas que sabiam ler e escrever lá. Né? Então o prefeito me convocou para ser o secretário dele, onde eu trabalhava de 1 a 5 e ganhava 125 contos de réis por mês. Depois de um desentendimento na fazenda, quando do acerto das contas de um vaqueiro, eu saí da fazenda e fui para Curvelo, né? Apesar de que eu deixei uma escola fundada por mim lá em Joaquim Felício, porque quando eu voltei do Rio de Janeiro, a escola lá só tinha até o 3º ano primário. Então eu, juntamente com Ilza Rabelo, já falecida, e Raquel Camargo Diniz, ainda hoje professora, mora em Belo Horizonte, fundamos uma escola lá, que é hoje a Escola Estadual Maria Odília Costa, lá em Joaquim Felício. Mas, quando eu me desentendi com meu pai e com meu avô, por causa do salário do vaqueiro, eu fiquei só na prefeitura e trabalhando na escola onde eu era professor de inglês. E como eu não domino o idioma inglês, eu comprei livros para os alunos onde havia a pronúncia figurada, né? Porque às vezes você tem um D-A-Y, por exemplo, você não pode ler die, você tem que ler a pronúncia figurada, estava na frente. Foi desse jeito que eu comecei a lecionar, porque a minha matéria favorita mesmo era matemática. Então você vai perguntar depois, por que você se tornou professor de história? Eu me tornei professor de história porque eu nunca consegui aprender. Né? É um desafio. Até hoje eu tenho esse desafio de não saber realmente história. Então, fui para Curvelo. Em Curvelo
na verdade, eu acho que Renato Murter não estava interessado no fato de eu ser professor. Renato Murter estava interessado, de fato, que eu jogasse futebol. Porque o Sport Curvelo ia disputar o Campeonato Mineiro. Então, fui para Curvelo, onde eu ganhava mais do que ganhava em Joaquim Felício. Só que nesse período eu já tinha me casado. E a minha mulher já estava grávida. Então, num determinado dia, levei minha mulher, que eu estava lá em Belo Horizonte, então eu falei, você vem para ela fazer esses exames pré-natais. E ela foi lá, eu encontrei com um amigo meu e conterrâneo. Ele trabalhava na Antártica e falou, você vai jogar para nós? Eu falei, não posso, eu tenho compromisso, não posso me machucar. Não, vai, como eu era muito viciado, fui jogar pelo time da Antártica em Brumadinho. Jogamos lá, aí o Saul, gerente da Antártica, queria que eu ficasse na Antártica trabalhando. Eu já entrei como chefe de serviço de transporte. Só que eu tinha que resolver o problema de transporte na Antártica, porque às vezes saía um caminhão com uma caixa de cerveja. Isso é prejuízo para a empresa. Só que eu não conhecia Belo Horizonte, então não tinha como fazer. Aí, como eu não consegui resolver, eu fui na Dibel, era uma distribuidora de bebidas ali na Andradas, e conversei com o senhor Evaristo. Contei para ele a minha situação, se eu resolvesse o problema, eu ia dobrar meu salário. E eu podia levar a minha família para Belo Horizonte. Graças a Deus isso não aconteceu. Aí ele me deu tudo, me deu um mapa de Belo Horizonte, né? Com tudo, aqui é bom, contramão. Foi esse seu Evaristo que resolveu o problema para mim. Eu apresentei para o doutor Avelino. Doutor Avelino, agora é o aumento, né? Como não veio, eu já estava com quase 6 meses de casa, não veio o aumento. Eu falei com o Saul, me manda embora, que eu preciso, aqui em Belo Horizonte, a minha mulher em Joaquim Felício, não dá certo. Aí, naquele tempo, os militares já tinham estabelecido, né, o 13º salário, o fundo de garantia, mais um terço de férias, eu recebi essas coisas todas. Cheguei em Joaquim Felício. A minha mulher estranhou que eu tivesse voltado. Eu falei, não, eu vou trabalhar no outro canto, vou sair daqui, né? Você fica aí na casa do seu pai. Quando o Zé Maria, irmão da dona Lucia, esposa de Laíre, ele vendia cristal para o meu sogro. E ele me viu jogando futebol lá e me convidou falou com o Zezinho, né? Que o Zezinho era o diretor do colégio aqui e estava precisando de um jogador de futebol no Botafogo. Foi por isso que eu vim para aqui. Aí eu vim, treinei aqui no Marinheiro, eles gostaram muito do meu jogo, que modéstia à parte, né? Eu tive até chance para jogar futebol, né? Não joguei porque a minha família disse, não, você tem que estudar. Então, eu vim e estou aqui até hoje, né? A minha presença aqui se deveu a esse fato e a minha teimosia, porque eu tive chance de sair daqui e ir para Manaus, eu e Mauro Balzani, fomos convidados para ir para Manaus, onde a gente ia ganhar muito mais. Mas eu não fui porque eu já tinha um filho, né, que é Rogério, e eu falei, não vou para lá porque é muito longe, e além do mais é uma região insalubre, né? Eu não vou arriscar. Fiquei aqui, né? E principalmente porque os fariseus não queriam que eu tomasse posse no cargo. Eu fiz concurso para os 2 cargos de história na escola, aqui. Na escola estadual, Maurício Augusto Azevedo. E eles não queriam que eu tomasse posse, porque eles imaginavam que eu era um timbó. A briga aqui era violenta, né? Então, eu fiz de conta que já tinha tudo, que eu não estava interessado naquilo, e o Mar era secretário e me contava as histórias, né? De 2 pessoas que estavam lá, junto com o deputado estadual, fazendo de tudo para eu não tomar posse.
Aí, quando chegava uma correspondência para mim, eu rasgava lá na presença dessas pessoas. Não quero mexer com isso, não quero tomar posse, não quero ser... Quero ir embora. Né? Aí eu saía daqui, ia para Belo Horizonte, encontrava com a Irina Coelho. A Irina Coelho foi minha colega de escola lá em Diamantina. Eu estudava interno e ela estudava externo. Né? Porque no internato só tinha para homem, lá no Colégio Diamantinense. Ela resolvia tudo lá para mim, até que, na hora de publicar, né, a documentação estava toda pronta, mas o deputado chegava lá e... Arthur Fagundes. Não, esse aqui não pode, porque ele é meu adversário. Pá. Esse é contra. É. Aí, quando ele foi embora, a Irina colocou o meu papel lá no meio da papelada e o secretário sancionou. Mandou publicar, de repente foi publicado. Aí, eles assustaram aqui quando chegou a publicação. Eu, para contrariá-los, pintei meu cabelo, botei uma faixa amarela aqui na minha cabeça. E fui para a escola. Né? Agora, tem uma coisa. Mas por que o amarelo? É só para mostrar para eles que... Não, porque eu pensei que era a cor da época não. Do partido Tem o contrário. amarelo aqui, não. Né? E Dona Aparecida Brito, que era a diretora da escola, Dona Aparecida Brito, eu nunca soube que ela fizesse nada contra mim. Ao contrário, Dona Aparecida Brito foi sempre uma pessoa que sempre me ajudou. Né? Apesar da divergência, se bem que eu nem votava aqui. E para você ter uma ideia, você sabe qual foi o primeiro voto aqui? E por que você foi taxado como timbó? Não, porque foram os timbós que me trouxeram para aqui. Era a época que Israel Pinheiro estava mandando e o prefeito era do Nogueira. Então eu nem transferi meu título para aqui, porque eu já sabia como era a coisa aqui. Que Zé Cachoeira, que trabalhou na Central do Brasil, falou, não, lá a política não é uma coisa de louco. Nós vamos voltar agora, daqui a pouquinho, no Zuzu. Mas agora despertou a curiosidade, eu acho que também dos internautas, como é que era essa relação timbó e fariseu? Que eu vivi assim, já final, né? Não, você era menino. É, então... Né? Então, relação timbó e fariseu, nossa senhora, aqui as eleições eram uma coisa absurda. Né? Tinha brigas. Quando um bloco estava passando, havia aquela confusão, né? Eu fiquei na minha, nunca me envolvi nisso, né? Porque os timbós, né, não gostavam dos Azevedo, né, que estavam no comando da prefeitura, do município, por cerca de 24 anos que eles mandaram. Né? Então, quando o Dou ganhou, né, foi uma coisa difícil para os fariseus aceitarem, porque eles estavam acostumados com o poder. Apesar de que eu acho que eles deveriam receber uma homenagem maior do que eles têm. Você pode ver nome de escolas, né? Mas eles trouxeram muita coisa para cá. E o padre Cleto, né, que parece que o padre Cleto não tem nada aqui, na minha opinião. Né? O padre Cleto foi o sujeito que introduziu a educação aqui. E eu não admito que um povo não tenha educação. Depois, quando eu puder falar sobre isso, vou não, dizer para você. Está aberto, nós estamos aqui então, para ouvi-lo. Foi dessa forma que eu cheguei aqui, né? E fiquei. E hoje sou cidadão e só vou me mudar daqui quando eu já estiver morto, que eu quero ser enterrado junto da minha mãe em Joaquim Felício. Você tocou na questão da educação. Faça um diagnóstico da educação de Janaúba, da sua chegada até os dias de hoje. Quando eu cheguei à cidade, em 1968, nós só tínhamos uma escola que oferecia o ensino a partir da 5ª série e o 2º grau, que era a Escola Estadual Maurício Augusto Azevedo, onde eu trabalhei por mais de 30 anos. Então havia necessidade de fazer um exame de seleção para entrar na escola. Então, logicamente que só entravam na escola aqueles que se destacavam no exame de seleção ou aqueles que tinham apadrinhamento. E isso eu posso dizer para você que acontecia. Porque eu cansei de corrigir provas, né, de aluno que fez o exame de seleção e que tinha condição de passar e que outros ocuparam a vaga. Mas era a única escola. E era uma escola de boa qualidade,
né? Muito embora eu considere que dificilmente se encontra uma escola de boa qualidade. Para mim, não existe escola boa. Para mim, existe aluno bom. Então, Toninho, para mim existe aluno bom. Eu tive muitos colegas em Diamantina, Bonifácio Andrade, né, Fabiano Ottoni, Valdir, Paulo Caldeira Brande. Essas pessoas todos eram melhores alunos do que eu. Eu só comecei a estudar para poder ir à rua, porque quem não tirava nota 7 em todas as matérias não podia ir à rua. Ficava na escola estudando à noite. Os outros iam depois do jantar e voltavam 7h30, aí que eles começavam a estudar novamente. Mas nós que éramos atrasados, ficávamos na escola. Eu só comecei realmente a estudar quando eu comecei a jogar futebol. Porque na escola nós tínhamos... Deixa eu fazer aqui uma perguntinha nesse assunto. O que deu mais prazer para Zuzu? Professor ou jogador de futebol? A coisa que me deu mais prazer foi ser professor. Porque eu sou adepto da educação. Acho que um povo precisa ter educação. E quando fala no jogador, o olho brilha, né? Não, mas eu jogava futebol e jogava bem, né? Quando nós fizemos uma excursão aqui em 69, Zezinho falou comigo assim: Zuzu, acho que aqui eu não encontro jogador igual você e Pedrinho. Eu falei: Zezinho, eu conheço mais de 1000 caras aqui que jogam melhor do que eu. Mais de 1000 caras com esse aqui que jogam melhor. Mas não, falei, você vai ver. Quando nós chegamos em Paquetá, nós fizemos uma peladinha e chegaram 2 caras. Eu falei com o Zezinho, ó, botei um no meu lugar e o outro no lugar de Zuza. Eu falei, eu não conheço, nunca vi. Mas Zezinho ficou impressionado com o futebol dos caras na areia. Eu falei, tá vendo? Você falou que não tinha jogador igual a mim, aí ó, pra você ver. O que eu falei com você? Qual o melhor jogador de Janaúba de todos os tempos? Dos jogadores que eu vi jogando aqui, eu considero Gilson Batista e Luizinho. Luizinho lá do Barreiro. Não, aqui ele jogava no São Paulo. Então você vai me perguntar assim, por que não Pedrinho? Exatamente porque eu confundi Pedrinho, que eu queria dizer. Por que não Pedrinho? Aqui, Pedrinho tinha uma habilidade, uma coisa incrível. Pedrinho era muito habilidoso. Mas Tião, o irmão dele, para mim era mais jogador. Você, por exemplo, que é cruzeirense, você deve ter visto Disseu Lopes jogar e viu Tostão. E Disseu nunca conseguiu emplacar na seleção. E Tostão foi absoluto na seleção enquanto jogou futebol. Porque Gilson, por exemplo, não tem a habilidade de Aderson. Tião, o que ele chamava de Tião Bacana, não tinha a habilidade de Pedrinho, mas Tião era capaz de cumprir qualquer função no campo. Luizinho, a mesma coisa. E Gilson, a mesma coisa. Gilson é muito mais inteligente para jogar do que a maioria dos jogadores que eu vi jogando aqui, né? Eu vi muitos jogadores aqui, Mazinho, baixinho, que já jogava, mas não sabia chutar. Zé Antônio, foi muito bom jogador, né? Também não sabia chutar. E Gilson tinha essa qualidade. Gilson jogava no gol, Tião jogava no gol, e eram jogadores inteligentes para o jogo. Porque eu, por exemplo, quando eu jogo buraco, eu saio com dois coringas, aí eu posso estar bem, né? 2 coringas, eu posso pegar lixo, essa coisa toda. Mas tem uma pessoa que não tem nenhum e ganha de mim. Por que é assim? Então, você deve ter visto o Denilson, esse que hoje trabalha na Bandeirantes. Denilson tinha muita habilidade. E aí, falei, nunca será titular da seleção. Eu disse isso, nunca será titular da seleção. Porque o Tostão era como um jogador de dama. O Tostão enxergava o jogo assim, de cima. Ele jogava assim no campo. Você deve ter visto o Tostão jogar, né? A bola correndo aqui, ele assim, olhando no campo. E disse, eu tinha que driblar, né? Então, em qualquer atividade, você agora tem o Toninho Nunes, Terra Net. Você tem que usar principalmente a inteligência para continuar com esse canal. Se você não usar a inteligência, você vai dar com os burros na água, vai naufragar. Então, qual é a outra pergunta?
essa agora foi sobre futebol. Não, aí você volta então na questão da educação, que eu te fiz a pergunta que dá mais prazer. Mas então vamos voltar para a educação. Ó, presta atenção, será que eu tive prazer na educação? Eu fundei uma escola em Joaquim Feliz e fundei uma escola aqui. Ou seja, porque ou seja, eu encontrei com o Janer, aqui perto onde era o Banco Real antigamente. Eu tinha acabado de corrigir prova de aquela quantidade de aluno que ficou fora da escola por não ter passado no exame de seleção. Aí nós combinamos criar uma escola. Porque eu entendo o Estado assim, para mim. Não importa que você seja mais rico e eu mais pobre, mas eu tenho que ter, necessariamente o Estado tem que prover a minha moradia, a minha alimentação, a minha saúde e a minha educação. Ele faz isso para mim que sou pobre e tem dever de fazer para você também, que é rico. Então, para mim, o Estado, esse Estado brasileiro que hoje nós vivemos nele, para mim o Estado brasileiro é uma fábrica de bandidos. Né? Quantas mulheres que você conhece que não têm condição de criar os filhos e tem 2, 3, 4 meninos aí, que não sabem nem de quem é o pai. Então, se nós não tivermos uma educação de qualidade, um país só pode ser desenvolvido como os países desenvolvidos de hoje, na minha opinião, são. Eles têm, por exemplo, 1000 cientistas e engenheiros para cada 1 milhão de habitantes. E nós? É porque o povo brasileiro, nós brasileiros somos atrasados? Não, não é por isso. Quantos cientistas brasileiros estão trabalhando na Inglaterra, na Índia, na China, nos Estados Unidos, naqueles laboratórios para produzir as vacinas que nós estamos tomando? Agora, o grande problema é que nós não temos incentivo, né? O Canadá tem 2% do nióbio do mundo. O Brasil tem quase 98% do nióbio do mundo. Olha como vivem os canadenses e como vive o povo brasileiro. Verdade. Zuzu, faz uma avaliação da educação na ditadura. Os militares criaram 2 novas disciplinas, OSPB e Moral e Cívica. Então, Moral e Cívica. O que se estudava em Moral e Cívica? Né? Valores. Agora, como é que você pode pregar valor, e enquanto você, na escola, os alunos estão estudando Organização Social e Política Brasileira e estudando Moral e Cívica, para você se tornar um cidadão, né? O civismo é a arma do nacionalismo, da nacionalidade, e você observa o quanto que hoje, por exemplo, você pode entrar na internet que você vai ver isso. O Ustra, né, foi um dos torturadores. As filhas dele ganham 117 mil reais por mês. Mesmo estando casadas, elas não são oficialmente casadas. Porque aí a lei não esclarece isso o bastante para que elas possam se casar e perder a pensão. Esse é o país que a gente vive. Né? Não dá para entender que os professores de Moral e Cívica não soubessem sequer o que significava isso. E eram advogados. Né? Então, a educação, na minha opinião, deve ser obrigação e dever do Estado. Olha aqui a quantidade de escolas particulares que nós temos e onde todos os proprietários estão ricos. Então você acha que o regime militar atrapalhou a evolução da educação no Brasil? Claro. Porque você só pode educar-se com liberdade.
O que pode existir entre nós? Você tem o seu ponto de vista, eu tenho o dele, ele tem o dele. Né? Agora, o que nós tivemos ali? Foi um massacre das inteligências. Criaram, por exemplo, o Comando Vermelho. Por que os militares criaram o Comando Vermelho? E hoje, quem é que manda praticamente no país? O PCC. E como foi isso? Para onde foram mandados, por exemplo, os estudantes? Para a Ilha Grande. Porque quando você prende um idiota, um sujeito que não sabe nada, mas quando você prende estudantes, como foi o caso, né, lá na Ilha Grande, eles tiveram que se defender, eram pessoas inteligentes, gente que oriunda de faculdades. Foi lá que surgiu isso. Lá que surgiu o Comando Vermelho. E hoje nós temos o Rio de Janeiro dominado por quem? Quem governa o Rio de Janeiro? Você vê, olha as greves que acontecem nas prisões, né? E como que você pode imaginar que as prisões do mundo, do país inteiro, possam fazer greves, né? Fazer manifestações no mesmo horário e no mesmo dia? Porque eles fazem comunicação. Aquilo é tudo orquestrado. Então, nós hoje estamos vivendo, né? O Rui Muniz é rico, Márcio Viana está rico. Por quê? Escola particular. Né? O que é uma escola? Sabe como é que o Rui Muniz faz na escola dele? Ele vai numa escola pública, faz uma prova no primeiro ano do ensino médio de matemática e português. Os melhores alunos, ele leva para a escola dele. Dá uma bolsa. E vocês não vão pagar nada. Quando chega no final do terceiro ano do ensino médio, eles fazem provas nas faculdades e passam. Onde é que você estudou? Estudei no Indil. É. Aí você, eu e outros, né? Essa escola que é a boa. Essa é boa. Aí você enche a escola. Verdade. Né? Aí todo mundo vai para lá. Eu já falei com você que eu não acredito em escola boa. Para mim, o que existe, esses alunos que saem da escola pública, que são os melhores, esses é que são bons, chegam na escola e detonam. Porque na escola pública eles não têm os recursos, eles não têm um laboratório, as coisas que eles precisam ter para você desenvolver um bom conhecimento. Você não tem isso na escola pública. Então eles chegam para lá, aí você vai só enchendo a escola deles, pensando que aquela escola é a melhor. E não é assim. Zuzu é contestador? Sou. E como que Zuzu sobreviveu naquele momento de ditadura? Como é que era o dia a dia de Zuzu? Esse contestador. Eu vim embora para aqui e fiquei longe deles. Se eu estivesse no Rio de Janeiro, seria diferente, né? Mas eu vim embora para aqui. Agora eu vou falar com E você. mesmo aqui, tinha algum tipo de pressão? Não, a pressão que teve foi dos fariseus, que eram adeptos, né? Adeptos, né? Da ditadura militar. Mas eu nem sei se os outros também não eram assim, né? Agora eu vou dizer para você o que eu penso da educação. O termo educação, ele vem de duas palavras latinas. Então, aproveitando esse gancho aí você já responde a pergunta para mim. Qual foi o grande erro histórico do Brasil na educação? Eu acho que nós continuamos perpetuando isso. A educação, ela é libertadora. A educação é libertadora. E nós precisamos ter uma educação libertadora. Nós não podemos levar o educando nesse sentido, como se ele tivesse de antolhos, que a gente usa para o animal que puxa a carroça. Nós precisamos ter uma abertura nisso. A educação não deve ser, na minha opinião, hoje já um homem velho e aposentado. Então, para mim deveria ser assim. O termo educare, em latim, ele é o que orienta basicamente a educação brasileira.
que significa tirar você de um status e elevá-lo a outro. E eu acho que a educação deveria ser baseada no termo educere, que é uma expressão latina que significa tirar de dentro. Ou seja, o homem tem que se transformar naquilo que ele é potencialmente. O seu curso é? Economia. Economia. Então você deveria ter sido orientado desde o princípio nesse sentido, de você ser um economista voltado para aquilo. Quantos alunos vocês conhecem que não gostam de história, que não gostam de geografia, outros não gostam de matemática? Então, quando você lê um livro assim de Erich Fromm, por exemplo, Medo à Liberdade, ele diz isso, que você só deve se transformar, o seu compromisso é esse, transformar naquilo que você é potencialmente. Você não deve ser obrigado a seguir uma determinada carreira, tomar determinado rumo. Você tem que ter isso em você. Eu defendo que na escola a gente tem que estudar línguas, principalmente hoje, né, o português, o inglês, a língua mais falada hoje no mundo é o inglês. Então você tem que estudar português, inglês e matemática. E por que você tem que estudar essas duas disciplinas? Porque você precisa entender o que você está lendo. Não adianta você simplesmente, né, declinar a palavra gráfica. O que significa isso? Então, por que nós temos essa quantidade de analfabetos funcionais? Porque eles só sabem declinar a palavra, eles não sabem o sentido dela. É isso que ocorre. Por isso que as pessoas têm que estudar matemática e línguas para você aprender a raciocinar. Olha o que acontece com a gente, olha com a população brasileira. Você frequenta a praça. Olha o papo que você observa lá. Olha o papo que você observa na praça. As pessoas não se dão conta daquilo que elas estão vivendo. Verdade. Né? Nós estamos num país, eu acabei de falar que o Estado brasileiro ele é fábrica de bandidos, porque as pessoas não têm um mínimo. Né? Todos nós, ricos ou pobres, nós temos direito a tudo aquilo que eu falei. Você tem que ter moradia, você tem que ter educação, você tem que ter alimentação. Você não pode ficar nessa situação que o país vive. Esse país tem jeito? Se nós fizermos uma revolução branca, não é pegar em armas, não. Não é pegar em armas, não. A revolução que eu prego é essa. Vai chegar a eleição em 2022, ninguém vota em ninguém. O que aconteceu? Não. Ninguém votou, a votação, todo mundo votou em branco ou anulou o voto. Alguma coisa está acontecendo. Então você presta atenção. Minas Gerais tem 853 municípios. Eu te pergunto, vou falar da minha cidade. Se eu falar isso lá, pode até me matar. Mas Joaquim Felício tem condição de ser cidade? Joaquim Felício tem renda para manter uma Câmara Municipal e uma estrutura de prefeitura? Não tem. Joaquim Felício, o povo não paga IPTU. E nós podemos até um pouco mais além, pegando esse gancho que você que aí eu faria essa pergunta. Aqueles que eu não conheço nenhum, aqueles vereadores estão preparados para serem vereadores? Não, aqui os vereadores não estão preparados. Não, mas estou falando lá de Joaquim Felício. Né? Claro que não. Agora isso aí serve para deputado estadual, deputado claro federal, serve para senador, serve para todos. Claro que não. Eles não estão preparados. Né? E outro dia eu perguntei a Ramon, que estava aqui, se eu podia ir na Câmara Municipal. E eu não vou lá para ficar ouvindo o que eles estão falando. Eu quero me inscrever para perguntar para eles. O que vocês, aqui, vou fazer, as perguntas que eu vou fazer para eles são essas. O que vocês fizeram, por exemplo, para o padre Cleto? Já perguntaram quem foi ele? Para Eval Rangel, para Valdir Nunes,
para viver. O que vocês já fizeram isso aí? O que nós temos aqui? Você olha, por exemplo, os homens da nossa cidade desapareceram. O que está construído aqui hoje, rádio, televisão, telefonia, né? Clubes, tudo isso, sindicato rural. Você presta atenção, os vereadores estão lá, eles não conhecem a história da cidade. Erval está na origem de quantas coisas aqui dentro da cidade. Então é preciso que o padre Cleto trouxe a educação para aqui. Então essas pessoas precisam de... Vou te fazer uma outra pergunta. Presidente Kennedy, o que Kennedy fez para nós aqui? E tem a principal avenida, né? Presta uma atenção, das principais avenidas. Né? Nós temos gente aqui que não sabe de nada e que se candidata e se elege. Você já imaginou se todo mundo que foi meu aluno tivesse que votar em mim, eu vou ser candidato a prefeito, eu vou ganhar a eleição. Agora eu te pergunto, eu estou preparado para ser prefeito? Eu sei administrar? Eu não posso fazer isso, eu não posso me candidatar a alguma coisa para a qual eu tenho certeza que eu não sou habilitado para aquilo. Então, e nós temos, olha a quantidade de vereadores, não vou citar o nome porque fica ruim, mas eu tenho coragem de citar. Tem vereador que tem quantos mandatos aí? 7, 8 mandatos. Me diz o que eles fizeram pela cidade. Qual foi o projeto que eles apresentaram? Verdade. Você acha que eu sou contestador? Bom, meus amigos e minhas amigas, queremos agradecer mais uma vez ao nosso amigo José Antônio Barbosa, conhecido Zuzu, e pedir para ele, que é aquela pessoa que está nos assistindo, que queira ser um professor, qual seria o seu conselho para essa pessoa? Que ele procurasse tirar de dentro dos seus alunos aquilo que eles já são potencialmente. Não procurasse enfiar conhecimento na cabeça deles. Já está intrínseco neles. Deixe que eles sejam livres para se transformarem naquilo que eles já são potencialmente. Que é o conselho que eu dou ao professor. E vou aproveitar, não posso perder essa oportunidade, de perguntar para Zuzu, que é atleticano, meu Cruzeiro tem jeito? O Cruzeiro tem que ser grande. É a minha concepção. Porque só há uma forma de você ser feliz, é fazer outras pessoas felizes. Se você não fizer outra pessoa feliz, ninguém consegue ser feliz sozinho. E ninguém consegue ser grande pisoteando os outros. O Cruzeiro é um time grande, é uma instituição, o Cruzeiro, que tem que ser respeitada, né? Não só pelos cruzeirenses, mas também por todos aqueles que amam o futebol. Muito bem, meus amigos e minhas amigas. Mais uma vez, agradeço a atenção de vocês e peço, se inscrevam, Tony Nunes, Terranet, plataforma YouTube, e um abraço a todos.